A fé que vence. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A fé deve ser uma das qualidades que distinguem o servo do Senhor. Existe entre o povo de Deus, entretanto, bastante confusão acerca deste tema. Para muitos, a fé não é mais que um desejo de que as coisas saiam bem. É a esperança de que as circunstâncias se resolvam favoravelmente e que as dificuldades não nos afetem muito. Na igreja, escutamos com certa frequência a exortação sobre a necessidade de fazer as coisas com mais fé, o que revela uma convicção de que a fé tem relação com o manifestar maior entusiasmo pelos trabalhos da igreja. O versículo de hoje nos dá uma clara ideia de que a fé é algo completamente diferente. As instruções de Deus para Abraão oferecer sacrifício, o seu único filho como sacrifício, Isaque, encontraram o patriarca no centro do que poderia ser uma profunda crise pastoral ou uma crise pessoal. A noite posterior a estas instruções deve ter sido uma noite interminável para Abraão, uma noite de agonia, enquanto Abraão lutava com as reações naturais para um pedido tão grande por parte de Deus. Ele poderia perguntar: como poderia este tão grande Deus pedir-lhe o filho que tantos anos eu havia esperado e que o Senhor mesmo prometera? Contudo, Abraão não permitiu que suas emoções fossem fator decisivo no seu comportamento. Entendia que o servo de Deus é chamado à obediência, mesmo quando não entende o que o Senhor está fazendo, nem o porquê das circunstâncias nas quais se encontra. É, antes de tudo, nas palavras do apóstolo Paulo, um servo da obediência, como nos diz Romanos, capítulo 6, versículo 16. Servo da obediência. Note a abundância de verbos no versículo de hoje. Se levantou, preparou, tomou, cortou, saiu e foi. Sem levar em conta a intensidade da angústia, o pai da fé começou bem cedo com os preparativos necessários para fazer o que Deus lhe havia mandado, mostrando desta maneira o que é a essência da fé. A fé é uma convicção profunda da fidelidade de Deus, que conduz de modo inconfundível à ação. É a certeza de que, não importa quão contraditórias e difíceis sejam as circunstâncias, Deus não se verá limitado no seu propósito de cumprir sua palavra. Neste caso, segundo o autor da carta aos Hebreus, Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Nos dias atuais, vemos o nosso povo constantemente rodeado de crises e tempos difíceis. Se esperamos que o povo atue com fé, devemos mostrar essa firme confiança na bondade de Deus, evidenciada em ações concretas, que não perdem tempo em dúvidas, vacilações, nem argumentações. Que a nossa vida
possa ser caracterizada pela abundância de ações. E eu deixo aqui algo para você pensar. Com que frequência você se sente profundamente incomodado pela palavra de Deus? Quais as reações às ordens de Deus que o desafiam à obediência cega produzem em você? O que você pode fazer para que sua vida haja mais, para que na tua vida haja mais ação do que hesitação? Haja mais ação do que hesitação. A fé que vence. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e nunca te falte a paz. Amém. A fé que vence.